Vamos supor que para você, sei lá, você é do mercado financeiro, para você a habilidade de comunicação do vendedor é extremamente importante, mas que ele seja extremamente formal. Isso já é uma coisa que em tecnologia não tem, por exemplo. Você vende para tecnologia, você não precisa ser extremamente formal. Então, o que você consegue ir lá e criar um parâmetro para AI? Você pode dizer assim, avalie de 0 a 10, por exemplo, a comunicação do vendedor, levando em conta, né, que ele vende para o mercado financeiro, ele tem uma exigência de não usar gírias, usar um discurso mais formal, mais polido, etc. E você cria isso como um prompt para AI e ela vai avaliar essa habilidade de trazer uma nota. Então, se o cara falar um monte de gíria, se ele não se comunicar bem, essa habilidade, né, ele já vai receber um score baixo para essa habilidade. O que é interessante, o gestor tem a capacidade depois de pegar todas essas notas, ver um compilado disso e direcionar um feedback. Então, sei lá, pegar outro exemplo de habilidade, contorno de objeção. Vamos supor que o cara não contorna bem a objeção, ele treme todo na base, não passa confiança para o cliente, a AI vai registrar esse contorno de objeção, vamos supor que o cara recebeu uma nota de 0 a 10, 4 para isso. O gestor, obviamente, quer saber o porquê. Ele vai clicar e vai pedir para a AI fazer uma análise e ele vai trazer as principais objeções, né, que esse vendedor recebeu, por que ele não recebeu bem. Então, por exemplo, vamos supor que ao invés de tentar contornar, ele desviou o assunto, ele, né, ficou sem palavras, ele gaguejou. Então, ela vai conseguir te trazer exemplos, você pode se aprofundando como se fosse um diálogo, como se você estivesse conversando com alguém que viu 10 mil ligações desse cara. Com o sales enablement que estava trabalhando ali. Ou então, você pode imputar a metodologia. Tem gente que fala assim, cara, eu uso spin selling. Beleza, você pede lá para a AI avaliar todas as reuniões desse cara com base no spin selling e te trazer feedbacks com base no spin selling. Então, isso é extremamente importante, porque, cara, o gestor ele vai ter uma visão, primeiro, mais macro de possíveis habilidades que estão pegando, ele vai poder se aprofundar e ele já vai poder construir feedbacks de forma automaticamente e trazer para o vendedor. Então, isso é um negócio que, cara, ajuda muito, porque hoje uma operação que tem até 5 vendedores dificilmente vai ter um sales enablement. Uma operação que vai ter um sales enablement normalmente já tem 30, 50 vendedores, só que o que acontece é que 1, 2, 3 recursos sales enablement nunca vão estar em todos os calls, nunca vão ter a capacidade de comparar em diversos atributos ao mesmo tempo. Então a AI, né, é uma mão na roda gigantesca para isso. Eu acho que é interessante o poder que o gestor tem, né? Porque ele não precisa ouvir todas as calls, né? Assistir todas as calls. Ele consegue ter ali um resumo por vendedor, ele consegue ter um resumo da call, cara. Exatamente. Ele consegue tanto, né, ver os critérios de avaliação que foram definidos com as notas, quanto ele consegue já ver um resumo daquela videoconferência. Inclusive, ele pode clicar em qual momento que isso foi falado e ele vê só recortes. Então vamos supor que o cara quer ver só o momento em que eles discutiram negociação do valor, por exemplo. Só o momento em que eles combinaram os próximos passos, só o momento que o cara trouxe os problemas dele. Ele vai ter tópicos lá dentro da aplicação do seus budget do que foi falado, você clica, ele já cria recortes e já mostra para você em que parte isso foi falado pelo cliente. Isso facilita também para o gestor, porque o gestor já tem a sinalização do que pode estar indo bem ou do que não está indo bem, ele identifica quais são os tópicos que foram falados naquela reunião e ele direciona para ele ver minuciosamente, né, se ele quiser fazer uma análise mais detalhada, onde aquilo foi falado. Então isso ajuda demais nessa parte de construção de um feedback, né? Eu acho que essa é a principal diferença entre, no caso, a Sales Buddy e um outro note taker, né? Essa personalização para a área comercial, né, cara? Acho que assim, quais são os principais diferenciais, né? Primeiro, a questão da integração. Então, Note Taker hoje, ele não faz integração personalizada, ele está totalmente focado em, se for para integrar, ele vai integrar com um campo de notas, ele não vai ter a integração que a gente tem hoje de você botar em múltiplas entidades e por aí vai. Ele não vai se conectar com VoIP e ele não vai ter a inteligência artificial focada em enablement, né? Em realmente você poder colocar os seus inputs, tanto de visão de avaliação, quanto em visão de consolidação de estratégia de venda, do que foi falado de venda na reunião. Então esse é o principal diferencial. O Note Taker, na verdade, o objetivo dele é fazer um resumo. A gente tem uma feature de Note Taker, que é fazer o resumo? Tem, mas a gente tem toda a parte, né, de especialidade e personalização para atender, de fato, uma operação comercial que um Note Taker nunca vai atender. Interessante, né? Eu acho que é o lance do foco, né? É uma ferramenta focada na área comercial. E tem uma coisa que eu acho, assim, muito doida, cara, que é o lance da análise sentimental.
né? Porque eu acho que isso, né, Daniel, análise sentimental é muito uma característica do humano, né? Assim, tem humano que não consegue fazer direito, né? Tem humanos que não conseguem fazer direito, né? Cara, como é que funciona essa parada, assim, de analisar o sentimento da outra parte ali, cara? Legal. São 3 variáveis principais. A primeira variável é o vídeo, a segunda variável é a voz, e a terceira variável é o conteúdo do que está sendo falado. Vocabulário. Então, é o vocabulário. Então, como é que funciona? Pô, você está fazendo uma reunião com o cliente, o cara não abriu a boca uma vez, ele ficou lá mexendo no celular, ele não demonstrou empolgação em nenhum momento. Cara, a análise sentimental é que esse cara não está empolgado, ele está totalmente desconectado. O cara o tempo todo demonstrava algumas reações, ele fazia perguntas, ele falou, nossa, é isso que eu preciso, né? Então tudo isso você consegue identificar, e aí fazendo a análise dessa reunião, dessa ligação, consegue identificar e trazer insights com base nisso, né? Então isso é uma coisa bem legal, assim, a gente tem cases que a gente tem dentro de casa, de clientes que criaram um score de empolgação do cliente. Então, o quanto que o cara realmente estava empolgado naquela reunião. E aí, às vezes, o vendedor sai com a impressão que ele ia vender, né? Falava, cara, eu vou conseguir vender certamente nessa conta. E aí, no final das contas, ele olhava o score de empolgação, o score tava tipo 3. Qual que era a primeira reação dele? Questionar o score, né? Só que o que aconteceu no final? Não fechava. Fazendo um cruzamento das vendas que fecharam com o score, a gente começou a perceber que realmente as que o score tava alto era que tinha mais chance do cara fechar. Por quê? Porque, cara, o vendedor, às vezes ele tá lá compartilhando tela, ele não tá vendo a cara do cliente. O vendedor, ele costuma ser muito otimista, quando, na verdade, às vezes, né, na vida real, a reunião não foi tão boa assim. E outra coisa, a AI tem a capacidade de comparação. Então, depois que ela começa a ver quem são aqueles caras que realmente fecham, os caras que não fecham, ela começa a perceber alguns comportamentos em comum. Alguns que a gente já percebeu, olhando toda essa massa de dados. Cara, o cara que vai fechar, ele pergunta pra caramba. Ele é o cara que mais vai trazer objeção. Ele é o cara que no final da reunião, se você ainda não falou de preço, ele vai lá e vai puxar o papo de preço. Então, no final disso, né, dessas análises que a gente faz, principalmente olhando para os cases que a gente tem dentro de casa, a gente começa a perceber realmente quais são os motores de reação do cliente que fazem ele comprar o produto, e o cara começa a investir mais nisso e observar mais isso. Então, são coisas que, cara, dificilmente humanamente vão ser possíveis de se analisar, mas você consegue com muitos dados, né, e com uma AI fazendo todo esse processamento, gerar alguns insights bem interessantes. E aí, curtiu esse conteúdo que tá aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu já quero fazer o convite para você clicar no primeiro link para você assistir este episódio completo lá no canal do Papo de Vendedor. Segundo convite é para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o melhor treinamento de vendas para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2025, lembrando que você tem acompanhamento durante todo o programa, tanto o meu quanto do Daniel Mestre. E por último, mas não menos importante, conheça o Plumes CRM, a melhor ferramenta para fazer gestão de oportunidades de negócio. Nós usamos aqui e nós recomendamos para você. Clique e conheça esta ferramenta. Tamo junto?